Então aqui no ITS MHJ eu passo para o modo automático. Deixa eu puxar ele aqui para o lado para verificar o acionamento do botão. Ali, ó. Agora acionei o botão. A gente pode ver ali que acionando-se o botão, ele permite a passagem da corrente elétrica e aciona o respectivo coil, a respectiva saída ali, ó, que seria o atuador zero. Estão vendo ali? Essa é a lógica de funcionamento do ladder, do diagrama de contatos. Está ali a lógica ali, ó, que a gente tem que ver. Porém, a gente já vê ali um problema que surgiu, que a gente tem que solucionar, que é o que? Sendo um contato normalmente aberto, a hora que eu aciono ele, ele está na forma do contato normalmente aberto, eu aciono ele. Eu apertei ele ali no ITS PLC, ele aciona o atuador e a hora que eu solto ele, ele deixa de acionar o atuador. Ou seja, ele está acionando o atuador, a hora que eu deixo de acionar ele, ele para de acionar o atuador também. Ou seja, ele não tem um lacre ou ele não tem um lock. Ele não é um latch que a gente fala. Ou seja, ele não mantém o acionamento efetivo lá se eu não mantiver ele acionado ainda, ele pressionado. Ou seja, ele não retém o meu acionamento. Ele não tem uma retenção. Isso daí ele não mantém uma memorização ou ele não memoriza a minha ação de acionamento. Então eu tenho que manter um efeito de memória ou de memorização da minha ação, do meu acionamento. E a gente vai ver como é que a gente faz isso agora. Eu tenho que fazer isso através de um contato de selo que a gente fala, ou de uma realimentação da minha saída para a minha entrada. Então eu vou pegar e limpar aqui o meu acionamento para ver como é que a gente vai fazer isso daí, né? Isso é feito ou isso é não, ele não retém o meu acionamento ou ele não efetua essa memorização, porque esse botão aqui está sendo utilizado é uma botoeira. O que seria uma botoeira aqui no ITS PLC? Então o que ele está utilizando nesse botão verde de iniciar é um botão tipo o botão que é utilizado em calculadoras, no teclado de computador, no teclado do mouse e assim por diante. A gente chama de botoeira, ou botão, né? Simplesmente. Esse botão é um botão de ação efetiva que é diferente, por exemplo, de uma chave, o switch, que ele faz o quê? Ele tem uma posição que não retém a minha ação de ligar, ou seja, ele não retém a última posição que eu coloco. Eu tenho que colocar a minha ação e manter ela na posição que eu quero, se eu quero que ele mantenha o acionamento que eu estou fazendo. Ou seja, eu tenho que manter o botão pressionado se eu quero deixar o meu acionamento efetivo ali. Eu tenho que manter uma força nele se eu quero manter o meu acionamento. E se eu quiser que ele memorize o meu acionamento? Que ele mantenha meu acionamento depois que eu mantive ele ali? Aí eu tenho que utilizar um contato de selo, que eu falo, que é uma realimentação a um latch. Para fazer isso, só com um acionamento nele, eu retorno ali no diagrama de contatos. Deixa eu fechar essa máscara aqui e abrir depois. Eu tenho que tirar o monitoramento aqui, senão não posso modificar ele, é claro, né? Daí eu mudo o estado do CLP aqui para o modo parado, né? Ele não pode estar executando aqui a programação do CLP, que eu vou modificar a programação dele. Daí ele não pode estar executando o programa, né? Enquanto eu estiver modificando o programa, porque ele não vai saber o que ele vai executar se eu estiver modificando o programa, né? Retorno aqui ao programa, ao software, e verifico ele
novamente, né? Então eu estou pressionando aqui esse contato aqui, o botão desse contato, que é o botão iniciar, que está vinculado a esse endereço aqui. Então tem que manter ele pressionado para manter o atuador 0 aqui ligado, mas eu não quero mais manter ele pressionado. Aí o que eu faço? Eu faço isso daqui, ó. Eu pego, venho aqui, crio um contato em paralelo com esse botão aqui de iniciar. Venho aqui, ó, crio essa ramificação através daqui, Open Branch, que ele vai abrir um ramo aqui. Aí coloco contato em paralelo com ele. Aí deixo esse contato aqui normalmente aberto também em paralelo com ele. E fecho ali, ó, tá? O que vai ser esse contato? Vai ser esse contato aqui dessa saída que eu tô acionando, tá? Vai ser da própria saída ali que eu tô acionando. Então vai ser o contato do A de 0. Deixa eu colocar aqui o endereço mesmo, que é 0.0. Pronto, a de 0. Aí, vai ser esse contato aqui, tá? Eu vou colocar o contato da própria saída que eu tô acionando, tá certo? Por que eu tô fazendo isso? Porque daí, se eu pegar, apertar o botão desse contato aqui, ele vai ligar essa saída. Aí essa saída vai ligar. Ligando essa saída aqui, ela vai fechar esse próprio contato dela mesma, certo? É como se ela mesma estivesse fechando esse contato próprio dela mesma. Então essa saída aqui tem esse símbolo que simboliza uma bobina. A bobina seria o quê? Seria um enrolamento de um eletroímã. Esse eletroímã é o eletroímã de um contato, de um eletroímã que puxa alguns contatos com uma mola. Então seriam os contatos desses daqui, ó, normalmente abertos. Daí, se ele faz isso daqui, ele está fechando os contatos da própria bobina, ou seja, está realimentando os contatos dessa própria bobina aqui, desse próprio eletroímã. Então ele mesmo está se realimentando. Quando ele faz isso, ele mesmo se realimenta para ele mesmo se manter fechado aqui, ó. Ou seja, esses contatos aqui, eles mesmos vão se manter fechados. Ele vai funcionar como se fosse uma memória que está memorizando que ele mesmo está armazenando um valor 1. Ou seja, que ele mesmo foi acionado, que ele mesmo foi ligado, tá? Dessa forma ele indica o quê? Que ele foi acionado, que ele já foi ligado. Aí eu posso fazer o quê? Eu posso tirar o dedo aqui do botão, que ele vai fazer o quê? Que ele mesmo vai permanecer ligado, vai se manter ligado por ele mesmo. Ou seja, é uma realimentação dele para ele mesmo, dessa bobina para ela mesma se manter ligado, tá? Então eu não preciso manter mais meu botão aqui, meu dedo pressionando essa botoeira, esse botão aqui para ele se manter ligado. Ele mesmo se mantém aqui. Isso daqui é chamado contato de selo, porque ele mesmo se mantém ligado. Ou seja, a gente fala que ele mesmo se mantém selado, ligado aqui. É isso que eles faziam antigamente para se manter nisso daqui. Aí eu posso vir aqui, ó, salvar, tá? E efetuar o teste. Então eu passo ali para... Opa, tem que fazer aqui. Primeiro enviar para o CLP outra vez. Aí apareceu aqui a janela aqui perguntando se eu quero sobrescrever o bloco 1, porque o CLP vai estar com o programa anterior, tá? Eu coloco aqui All. Então ele vai sobrescrever o programa anterior que não tinha o contato de selo. Passo outra vez para rodar agora esse novo programinha aqui, o novo software, né? Passo por um monitoramento para ver ele rodar. Ali, ó. Aí ele passou por um monitoramento aqui. A máscara, se eu quiser eu coloco, se quiser não preciso colocar por enquanto, tá?
e volto lá para o ITS CLP. Aí beleza, aqui ó, tá vendo a alimentação para cá agora no monitoramento, coloco iniciar, tá? Aí vou lá. Estão vendo? Agora ele ligou, pressionei só uma vez, permanece ligado, ok? Tá ali, ficou ligado. Agora a gente vai ver por que da importância desse contato de selo aqui. Um dos aspectos importantes é esse, da automação. Quer dizer que ele automatizou aquela minha ação de pegar e ligar. A minha ação de pegar e armazenar e memorizar a minha ação de tocar no botão ali, de iniciar o processo. O que isso quer dizer? Que ele pegou e automatizou a minha ação ali, ele memorizou a minha ação de iniciar o processo. Ele guardou a minha ação ali de pegar e apertar o botão de iniciar o processo. Só que agora tem um outro problema. Ele não parou agora o atuador zero ali, ó. Ele iniciou o atuador zero, mas não parou ele. Então as caixas elas estão encavalando aqui no final da esteira inclinada. Então ocasionou um outro problema aí, né? Agora a gente vai ter que parar aqui o atuador zero. Agora ele está funcionando direto ali. Vai ficar funcionando para sempre. Então eu vou parar aqui o monitoramento, né? Vou parar a execução do programa também. Parei ali o monitoramento, parei a execução do programa. Agora a gente pega e tem que colocar aqui alguma coisa para parar o atuador zero. Então o atuador zero agora ele está funcionando direto a partir do momento que eu aperto a botoeira ali para iniciar o processo, né? Para parar o atuador zero, simplesmente eu vejo aqui, ó, tem uma botoeira ali que eu utilizo para parar. Aí vocês lembram que eu falei que todo processo ele tem que ter pelo menos 2 comandos manuais. Ele pode funcionar inteiro ali, todo automatizado, sem ter intervenção humana nenhuma. Mas tem que ter pelo menos 2 comandos manuais, que seria um para iniciar o processo e o outro para parar. Então, justamente esses nossos processos aí, ele vai ter 2 comandos ali, ó, pelo menos. Um para iniciar, outro para parar. Tem outro também para reiniciar ali, mas não é nem necessário ali o para reiniciar. Mas tem iniciar e parar. Então tem ali, ó, para parar, que vai ser o I1.5. Então vamos colocar ali o I1.5. E ele vai ter que ser colocado ali de modo que seja para parar. Como que ele vai ser colocado aqui para parar? Se ele está realimentando aqui direto aqui o atuador zero, depois que eu aperto para iniciar. Então ele está deixando aqui, ó, esse contato de selo, ele está deixando aqui alimentado agora por esse ramo aqui, ó, por esse daqui, tá? Para cá direto. Então, pela lógica do diagrama de contatos, ele está alimentando por esse ramo aqui em paralelo com esse daqui, tá? Agora é por aqui, ó. Ele está realimentando com energia a bobina do atuador zero para cá, ó. Então tem que dar um jeito de interromper a realimentação de energia aqui, ó. Nesse caminho aqui por aqui. Para isso eu tenho que colocar um contato normalmente fechado aqui nesse caminho aqui, ó, tá? Em um ponto desse caminho aqui. Então eu tenho que colocar aqui, aqui, aqui ou aqui. Para fazer isso, eu coloco de preferência em série com o atuador zero, o mais próximo dele, por aqui, ó. Então, para desligar o atuador zero, eu coloco em série com o atuador zero, contato normalmente fechado. Então, eu coloco ali, ó, o mais próximo possível do atuador zero. Então, eu vou colocar o I1.5 ali, tá? Então, vai ser o I1.5 ali, botão de parada, ok? Aí eu chego e salvo ali, pronto. Eu poderia pegar e colocar ele aqui, ó. Botão de parada. O I1.5 aqui ou aqui. Só que se eu colocar ele aqui,
Se eu colocar ele aqui, eu vou parar o atuador zero também. Mas se eu coloco ele aqui e eu aperto o botão de parada, mas daí eu aperto ao mesmo tempo o botão de iniciar, ele não vai parar o atuador zero daí. Ele vai continuar com o atuador zero ligado daí, então não vai parar. Se eu coloco ele aqui e aperto o botão de iniciar, aí ele para o atuador zero também, né? Então é mais seguro colocar ele aqui daí. Se eu coloco ele aqui e aperto o botão de iniciar, aí não, ele não vai parar o atuador zero daí, tá? Então é mais seguro colocar ele aqui. Aí vamos testar ele então. Eu salvo aqui, aí baixo esse meu novo programa daí pro CLP, Send All Blocks ali. Ó, sobrescrever o bloco OB1, sim, não, todos, todos. Todos é porque pode haver outros blocos além do bloco 1, OB1 lá. Então ele sobrescreveu todos. Agora eu coloco o CLP no estado RAM, tá? Quer dizer, o CLP vai estar rodando esse novo programa aqui. Coloco o monitoramento, ok, tá? Aqui, ó, ele está mostrando o monitoramento, tá ok. Ali, ó, a energia está vindo aqui para esses contatos normalmente abertos. Eu não apertei o botão para iniciar ainda, então não está alimentando o atuador zero. Agora eu venho para o ITS PLC ali, está no automático, tá parado aqui, né? Venho para o botão iniciar, aperto uma vez. Epa, não aconteceu nada. Por que não aconteceu nada? Eu tô desconfiado de uma coisa, viu? Provavelmente é esse botão parar aqui, ó. Que é esse botão vermelho aqui, que é a botoeira vermelha aqui, parar, tá? Então eu vou voltar ali, tiro o monitoramento, tá? Desligo o monitoramento e vou parar a programação. Volto aqui na botoeira de parada, tá? Vou apagar ela e vou substituir ela por uma botoeira. Opa, ok. Venho aqui nesse ponto e vou substituir ela por, deixa eu ver, o I 1.5. Vou substituir ela por um contato normalmente aberto. Então a botoeira de parada eu vou colocar ela no contato normalmente aberto para a botoeira de parada, tá? Outra vez, venho aqui, salvo. Agora vou baixar agora esse novo programa para o CLP. Vou sobrescrever todos os blocos ali, colocar ele no modo RAM, monitoramento. Tá ok. Tá ali, foi. Tá aqui a botoeira de parada agora com o contato normalmente aberto. ITS PLC, tá ok. Agora eu vou colocar iniciar. Ah, tá. É que aqui no ITS PLC, essa botoeira de parada, ela é normalmente fechada. Aqui ela tem um contato normalmente fechado. Então aqui, sendo normalmente fechado, então aqui ela já vai estar fechada se eu colocar ela normalmente aberta aqui, tá? Então aqui ela já vai inverter o funcionamento dela, aqui. Então aqui, ó, se eu apertar ela aqui, ela já vai abrir aqui e vai desligar o atuador zero. Então o funcionamento dela já vai ser invertido para cá, tá? Então se eu coloco ela aqui normalmente aberta, então aqui ela já está normalmente fechada, aqui. Então aqui se eu colocar aqui, ó, aqui então o funcionamento dela aqui no ITS está normalmente invertido, está invertido aqui no ITS. Então se eu colocar para cá normalmente aberto, então aqui ela está normalmente fechado. Então aqui para o ITS ela está invertido daí.
pro ITS. Então aqui para cá ela está normalmente fechada, aqui ela está energizada então. Daqui para o ITS ela já vai estar normalmente fechada. Então aqui eu coloco aqui, ela está energizando. Por isso que lá aqui ela já aparece em rosa. Quer dizer que ela está deixando a energia passar. Então ali está indo. Ela energizou ali o atuador 0. Aqui eu venho e paro. Aqui tá ok. Certo? Então aqui a gente está vendo que eu tenho que utilizar o contato de selo aqui na automação. Eu tive que utilizar o contato de selo para essa automação. Por que eu tive que utilizar o contato de selo? Porque eu utilizo aqui botoeiras aqui no ITS PLC. Aqui ó, uma botoeira para iniciar e outra botoeira para parar, tá? Aqui ó, uma botoeira para iniciar, aqui uma botoeira para parar. É a botoeira para parar com contato normalmente fechado no ITS PLC. Uma é para iniciar com contato normalmente aberto no ITS PLC, uma para parar com contato normalmente fechado no ITS PLC. Certo? Utilizo duas botoeiras. Então, se eu utilizo a botoeira, aí a botoeira que eu falo é que eu tenho que apertar ela e tirar o dedo. Quando eu aperto a botoeira, o botão, eu apertei ela, eu tenho a ação de pressionar ela, e aí quando eu tiro o dedo dela, ela volta para o estado normal dela, que a gente fala. Aí a botoeira com o contato normalmente aberto, se eu aperto ela, aí ela fecha o contato normalmente aberto dela. Aí eu tiro o dedo dela, ela abre o contato normalmente aberto dela. Se ela tem um contato normalmente fechado, eu pego, coloco o dedo dela, coloco o dedo nela, aí eu abro o contato normalmente fechado dela. Eu tiro o dedo dela, ela fecha novamente o contato normalmente fechado dela. E assim por diante. Aí por que eu utilizo botoeira ou botão, né? Porque elas têm o estado normal delas e eu tenho que utilizar elas daí para retornar ao estado delas. Aí vocês podem pensar assim, por que eu não utilizo chave então, igual chave fusível? Porque não é mais seguro que utilizar botoeira. Se eu utilizasse chave, por exemplo, eu não precisaria utilizar duas botoeiras aqui, uma botoeira para iniciar e outra botoeira para parar o processo, né? Aí seria mais simples, eu substituiria essas duas botoeiras aqui por uma chave só. Não precisaria utilizar duas botoeiras ao invés de uma chave, né? Colocaria uma chave só e precisaria utilizar só uma chave ao invés de duas botoeiras. Aqui não, eu tenho que ter duas botoeiras ao invés de uma chave, uma botoeira para iniciar e outra botoeira para parar. Mas aí, ao invés de utilizar uma chave só, eu utilizo duas botoeiras, porém utilizando duas botoeiras, meu processo fica mais seguro. Por que ele fica mais seguro? Porque aqui, ó, do mesmo jeito que eu coloco um contato aqui por uma botoeira de parada, eu posso colocar mais contatos aqui para parar o atuador 0. Assim como eu posso colocar mais contatos aqui também para prover a segurança para parar também o atuador 0. O atuador 0 aqui no meu processo é o que? É o motor. Ele vai ser o motor aqui de uma esteira, o motor dessa esteira 0 aqui. Assim como eu tenho outros motores aqui de outros atuadores. Então do atuador 1 vai ser o motor de outra esteira, do atuador 2 vai ser o motor de uma mesa de giratória, o atuador 3 vai ser o motor do rolete da mesa giratória e assim por diante. Tem outros motores. Aí sendo motores geralmente eles têm dispositivos de proteção. Dispositivo de proteção contra sobrecorrente, dispositivo de proteção térmica contra sobreaquecimento do motor. O
que isso quer dizer? Que o motor ele pode esquentar demais, aí ele pode sobreaquecer, pode queimar os enrolamentos dele. Quer dizer que ele pode aquecer demais até o enrolamento dele derreter o isolamento, pode dar um curto-circuito, pode pegar fogo e assim por diante. Os condutores dele pode aquecer, pode pegar fogo em material inflamável, pode pegar fogo na instalação elétrica ou em material inflamável que estiver próximo. Aí isso envolve quesito de segurança daí. Aí esses mecanismos de proteção, eles podem acionar alguns dispositivos que podem ter daí contatos que podem ser inseridos aqui, ó. Para quê? Para desligar daí os atuadores ou esses motores aqui. Ou dispositivos daí, como as solenoides, né, os enrolamentos desses motores aqui, ou de relés para esses motores, para alimentação desses motores daqui, ou para alimentação de relés desses motores aqui, tá? Que ficam aqui. Aí eles podem ser colocados aqui, ó, em série, como por exemplo, de relés de proteção desses motores, de relés de sobrecorrente da alimentação desses motores que podem ser colocados em série aqui, como esse contato aqui, ó. Então podem ser colocados de proteção aqui em série. É só ir colocando eles em série aqui. Daí. Aí eles vão atuar da mesma maneira que esse botão. Que esse contato aqui, quer dizer. Desse botão aqui. Se eles forem colocados dessa forma aqui, daí, em série, vai ser a atuação da mesma forma que esse botão aqui, de parada. Aí vai ocorrer o quê? Se você acionar esse botão de parada, esses dispositivos de proteção atuando também, vão ser da mesma forma que esse botão. Você acionando esse botão, como aqui no ITS, você apertou o botão de iniciar. Ele acionou o atuador. Tá ali, iniciou o processo. O atuador, que seria o motor da esteira, está funcionando. Você colocou para parar. Parou. O processo parou. Ele só vai reiniciar novamente a hora que você der um comando manual. Ou seja, a hora que você vier aqui e apertar o botão para iniciar. Ou seja, o botão para acionar o atuador novamente. Parou. Novamente, ele só vai reiniciar a hora que você der o comando para iniciar. Ou seja, a hora que o sistema tiver o conhecimento que você acionou novamente o atuador. A mesma coisa, se um dispositivo de proteção der o comando aqui para parar o atuador, aí ele somente vai iniciar ou somente vai ser acionado novamente a hora que tiver o conhecimento do operador do sistema. Então, a hora que for acionado um dispositivo de emergência ali ou der um problema, somente a hora que o operador do sistema tiver conhecimento é que vai ser acionado novamente o atuador. O problema for solucionado, o operador vai lá acionar novamente o atuador. Então isso é para quê? É para que o atuador, quer dizer, o operador, é mais ou menos como se o operador fosse forçado a verificar o problema, tenha que verificar a solução para o problema, e depois que ele verifique a solução para o problema, ele vá lá e opere daí o sistema para que ele seja iniciado daí. Entendido? Isso tem que ser entendido para que fique dessa forma, como se fosse uma opção a mais para a segurança de operação do sistema. Então, opção a mais para automatização visando a segurança. Então, isso é colocado sobre o contato de selo.
Para o contato de selo também há outras opções aqui, como por exemplo o set reset. Então, para substituir essa parte do contato de selo, como você tem um acionamento aqui feito por duas botoeiras, isso pode ser substituído pelo contato ou pela saída do tipo set e do tipo reset. A do set seria para levar ou para acionar uma saída do tipo set e para parar uma saída do tipo reset. Daí a gente fala que vai levar uma saída para o estado set ou levar uma saída para o estado reset. Seria como se fosse acionar uma saída ou desacionar uma saída, né? Estado set ou reset. Aí toda saída daí você aciona ela, depois que acionou ela, você tem que desacioná-la, geralmente, né? Porque uma saída ela não vai ficar acionada para sempre, né? Agora vamos para o monitoramento. Então o atuador 0 aqui, a gente já viu como aciona ele, né? Aí a gente já viu como é a desativação dele. Então já viu como faz o acionamento dele. A desativação dele do atuador 0. Agora, efetuando a ativação do atuador 0, nós verificamos a primeira parte do processo dali. Porém, se partir para isso, o atuador 0 ele fica acionado, as caixas começam a se acumular ali no final da esteira inclinada ou início dessa esteira horizontal do atuador 1. Elas começam a se acumular ali até que chega essa hora, começa a dar esse problema. As caixas começam a se acumular ali e elas vão começar a cair uma hora aqui. Deixa eu parar o processo. Então eu tenho que fazer o que? Eu tenho que chegar agora e acionar o atuador 1. Porém, eu tenho que ver o momento em que eu aciono o atuador 1. O momento em que eu vou acionar o atuador 1, aí sim vai ser feito de forma automática.